Bom dia a todos, né? E eu não gosto muito desse a todos e todas, que ficou na moda, não sei porquê, né? Mas a todos os seres humanos que estão aqui. Mesmo porque, por incrível que pareça, sou a única mulher a falar hoje, não é? E vocês já viram o Sando, Matarazzo, Franchini, Giosa, Peramezza, todos os descendentes de italianos e os demais que virão, que são descendentes de outros tipos de imigrantes. São Paulo é essa coisa da vida diversa, da vida cheia de cultura daqui e de lá, cheia de heranças históricas, né? Eu costumo dizer, existe um livro que o Conjunto Nacional publicou em 97, com 2 edições que estão esgotadas, que se chama Conjunto Nacional, A Conquista da Paulista. E quando começamos a fazer o livro, todo mundo que a gente perguntava assim, não, mas eu vivi quando eu era criança na Paulista, eu ia colher jabuticaba na casa do meu tio, né? E eu falava, meu Deus, eu nasci em Cordeirópolis, que é uma cidadezinha no interior de São Paulo, que tem menos habitantes do que gente que passa no Conjunto Nacional hoje. Fui criada em Santana. Santana era o outro lado da Avenida Paulista. A Avenida Paulista era uma aventura. Passar um dia na Avenida Paulista era uma coisa importante, né? E, no entanto, de repente, né, por alguma razão, depois de muitos anos de trabalho, né, eu fui chamada para cuidar de um prédio na Avenida Paulista, que é o Conjunto Nacional, né? Aí, como é que a gente fica nisso, né? Essa palavra descobrir tem muita coisa com a gente. Primeiro, a gente precisa se descobrir. O que eu estou fazendo aqui? Como é que eu vim parar aqui? O que eu vou fazer com isso? O prédio estava decadente, mas ele é o símbolo da Paulista. Ele foi projetado nos anos 50 e ficou pronto totalmente em 62, portanto, na época que o Brasil estava criando Brasília. Ele foi criado numa época que ainda existiam todas as casas, ele substituiu uma casa que foi demolida para esse fim, né? Ele tinha um porte muito maior do que a avenida poderia receber, né? Todas as instalações de água, de esgoto, de tudo foi criado especialmente para ele. São 100 mil metros quadrados de área construída, né? Então, a gente começa a perceber que a primeira coisa é saber o que a gente está fazendo aqui, né? E eu vou citar um poeta que eu gosto muito, que todos gostam, o maior poeta da língua brasileira, da língua portuguesa, porque ele é português, né? Da língua portuguesa, que é o Fernando Pessoa. E ele diz assim, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce, né? Aí você diz assim, Deus é uma palavra usada no mundo todo com vários significados, mas eu posso chamar isso de uma conjunção de forças extraordinárias que querem que o homem se desenvolva com harmonia, com paz, para a beleza. Foi para isso que nós fomos criados, né? Então, de repente, eu entro numa cidadezinha daquela, decadente, que eu comecei a trabalhar no conjunto em 1984. Ele tinha tido era um projeto extremamente ambicioso, né? Eu conheci mais tarde o Davi Libeskind, o autor do projeto, que disse para o empreendedor, disse para ele falou, o que o senhor quer fazer aqui? Ele falou, eu quero transformar a Avenida Paulista na 5ª Avenida de Nova York. Veja como é a pessoa que age, que sonha, né? Já era uma coisa muito maluca, quase como esse avião que a gente guarda na garagem, né? E ele conseguiu, né? Porque foi o primeiro prédio comercial. Depois, o prédio passou por toda a história da Paulista. Foi um casarão, foi um centro financeiro. Quando eu cheguei, não havia mais nenhuma loja comercial na galeria, era todo ocupado por bancos, né? Escuro, feio, decadente, só existia a Livraria Cultura, que foi formada por imigrantes que começaram
alugando os livros que trouxeram quando vieram da sua terra, os Hertz, pais do Pedro, né? E que fizeram a primeira livraria, porque o Tijucos ofereceu para eles o espaço. O prédio seria o primeiro shopping center da América Latina, né? Então, eu tinha na mão uma joia, mas estava completamente destruída. E eu precisava enfrentar esse desafio. Primeiro, como mulher, eu vou dizer para vocês, eu passei por todas as fases importantes da mulher, né? Pela pílula, pelo divórcio, por todas as coisas que foram libertando a mulher. E quando eu comecei a trabalhar, eu vou contar um segredinho para os homens, que nós mulheres sabemos muito bem como funciona isso. Quando a gente precisa fazer uma coisa importante, a gente põe um salto alto, entendeu? Porque o salto alto, né? Então, vocês veem que eu já com 70 anos, já não estou mais precisando tanto de salto alto, né? Então, às vezes você demora 70 anos para descobrir o que você está fazendo aqui, por que Deus ou essas forças te puseram em determinado lugar. E aos poucos eu fui vendo que o Conjunto Nacional é mais que um prédio. É um lugar onde tudo que acontece na Paulista existe, né? Está lá, é o resumo de tudo. Passam os turistas, passam os vendedores, passam os engenheiros, passam os políticos, né? E ele tem que funcionar, e ele precisa de 200 pessoas que trabalham para o Conjunto Nacional. Só na segurança nós temos 100 pessoas. Nós distribuímos 3.000 cartas todos os dias. Corderópolis tem um correio, uma casa com várias pessoas trabalhando. Não, nós temos que ter 5 ou 6 boys distribuindo as cartas todos os dias. Nós recolhemos 6 toneladas de lixo por dia, né? Ninguém vê um lixo na calçada. Onde está esse lixo? Bom, lidar com tudo isso foi para mim o desafio de lidar com pessoas. Então eu digo, normalmente esses edifícios que a gente vê na Paulista são elegantes, são chiques, né? E tem as pessoas, os executivos trabalhando lá em cima. E eu digo, como mulher, a gente sempre é um pouco dona de casa, né? Não adianta. Então, a gente quer ver onde o pessoal está comendo, onde o pessoal está indo ao banheiro, né? Então, eu comecei a ver o subsolo e dizer, o subsolo fica longe da sala da diretoria, né? A diretoria não vai lá ver onde o faxineiro vai se trocar, onde ele vai comer, como ele carrega esse lixo, quais os riscos que ele corre. E aí, em 1990, nós começamos um projeto de coleta seletiva. Vejam bem, 1990, né? Isso era novidade. A única instituição que falava em coleta seletiva era a Prefeitura de Curitiba, com o grande Jaime Lerner, né? Isso era uma novidade, mas eu não estava preocupada muito com o meio ambiente, não. Eu estava preocupada com o caminho que o lixo fazia, com as pessoas que se feriam carregando lixos cortantes, entendeu? E aí começou uma transformação do Conjunto Nacional. Logicamente, tivemos um apoio muito grande de um patrocínio lá no nosso relógio, que ajudou com que eu pudesse fazer as reformas do imóvel sem onerar os condôminos, porque eles pagam essas despesas todas, né? E conseguimos, ao longo desses 28 anos, olha que coisa maluca, metade da minha vida quase profissional passando aí, consegui recuperar o patrimônio, valorizar o patrimônio. Hoje o condômino é feliz, ele tem como vender, como alugar, e o conjunto foi se transformando nesse complexo que, por incrível que pareça, tem como âncora a cultura. Não só a Livraria Cultura, mas espaços culturais, o nosso cinema, que traz a Mostra Internacional de Cinema, que é, né, ponto de encontro de milhares de jovens,
São Paulo fica uma maravilha com aquela mostra, né? Então, eu digo, de repente você descobre que tem 70 anos e que as coisas aconteceram porque você agiu, você fez. Então, o que eu posso dizer aqui hoje para vocês? Não mais do alto do meu salto alto, né? Mas do alto da minha vivência, da minha história pessoal, é que a gente tem que acreditar que a gente está num lugar para fazer alguma coisa. Não é à toa, mesmo que seja na sua casa cuidando dos seus filhos, mesmo que seja como professor, como médico, em qualquer lugar, como faxineiro, como distribuidor de correspondência, como segurança. E é aí que ele tem razão quando a gente precisa olhar para todos esses, os jornaleiros, todas as pessoas que fazem São Paulo. Qual é a riqueza de São Paulo, da Avenida Paulista hoje? Os casarões? Sobraram um ou dois, por milagre, né? E esperamos que realmente um deles seja até mais um centro cultural, né? Como a Casa das Rosas. Não temos barões do café, não temos banqueiros. Qual é a riqueza do conjunto nacional, a riqueza da Paulista? Gente. É gente. Talvez seja esse o atrativo turístico melhor. Quer conhecer São Paulo? Tem que passar na Paulista, porque lá tem o pessoal da Moca, da Vila Nhocuné, do Morumbi, está todo mundo ali, né? E o Conjunto Nacional deu essa oportunidade para mim de ter um laboratório, talvez, sem grande pretensão, sirva de inspiração. Então, nós estamos hoje também na Paulista Viva. Fui convidada pelo Dr. Olavo Setúbal, o criador dela. Era a primeira e única mulher da Avenida Paulista. E acho que se a Avenida Paulista não captar, Paulista Vida, não captar essa alma de São Paulo, que circula pela Paulista, nós podemos perder uma grande oportunidade, né? E vou encerrar com ainda o Fernando Pessoa, que diz, né? Diz, Deus quer, o homem sonha e a obra nasce. Aí mais tarde ele diz, Deus, a parte minha eu já fiz, né? O por fazer é só com Deus. De mim é a parte feita. O que fazer é só com Deus. Ou seja, com todos nós que fazemos parte dessa força universal em favor do bem, da melhora, da qualidade de vida, do amor, da convivência, da aceitação, né? Da diversidade e de tudo aquilo que nos humaniza, que nos torna únicos como ser humano. Se eu puder ter deixado essa mensagem, acho que eu vim aqui, pelo menos, tentar cumprir as 3 metas do dia de hoje. Muito obrigado a todos.